Deus maravilhoso, graças a Deus. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas que nos antecederam na fé, que tiveram as suas lutas, que tiveram as suas dificuldades e que venceram no nome de Jesus. Poderoso Jesus, tu és tremendo. Nós estamos acompanhando o livro de Hebreus e nós chegamos no capítulo 11, que fala dos heróis da fé. E nesta noite nós vamos ver a fé de um homem muito especial, Moisés. A fé de Moisés está lá em Hebreus, no capítulo de número 11. E o versículo de número 23. A fé de Moisés. Vocês vão poder acompanhar pelas escrituras e também algum resumo você vai conseguir ler no Data Show. Nós vamos ver que a fé de Moisés era uma fé prática, espiritual e cheia de frutos. Irmão, irmã, você sabe o que Deus almeja de nós através dessa palavra? Que eu e você, assim como Moisés, tenhamos uma fé prática, espiritual e cheia de frutos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus coloca a fé no nosso coração e esta fé vai se mantendo e essa fé vai crescendo e vai se desenvolvendo na medida que nós meditamos, na medida que nós ouvimos, na medida que nós lemos, na medida que nós praticamos a palavra de Deus. E eu quero que você me acompanhe nesta noite, porque o Espírito de Deus quer acrescentar fé ao nosso coração, ao meu e ao seu. Olha só, o versículo de número 23, antes de chegar em Moisés, já vai falar que a mãe dele diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Agora, no versículo de número 24 e 25, nós vamos ver como que a fé de Moisés era prática. A fé de Moisés era prática, era uma fé aonde que esta fé interferia nas suas decisões do dia a dia. A fé de Moisés não era apenas uma fé teórica, não era apenas uma fé que ele trazia para a igreja, para o momento do culto, para cantar, para louvar. Não, era uma fé que ia para a vida prática, ia para o dia a dia. Na hora que ele tinha que tomar uma decisão, ele ponderava todas as coisas, como eu e você temos que fazer, irmãos.
Quando nós vamos tomar uma decisão, nós precisamos analisar, se for preciso calcular, pesquisar, consultar outras pessoas experientes. Aí você junta todas aquelas informações. Mas o que deve prevalecer na hora de você tomar a decisão deve ser a sua fé. Acompanhe comigo como Moisés fez isso. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só o que aconteceu, irmão. Olha só o que aconteceu. Ele se tornou um homem. E ele teve toda a experiência dele no palácio do Egito. Chegou o momento que ele teve que tomar uma decisão. Ou ele continuava ali, cercado de honras, cercado de riquezas, cercado do bom e do melhor. Ou ele ia morar com o povo de Deus, oprimido, escravizado. Ele, um homem inteligente, analisou a situação. Ele ia ser chamado de filho da filha do Faraó. E sabe qual foi a decisão dele? Ele recusou esse chamado. Ele recusou esse título. E falou: olha, parece uma coisa muito boa. Parece uma coisa, e eu tenho experiência, e eu já vivi no palácio, e sei que é bom. Mas a minha decisão não é apenas por aquilo que eu estou analisando. A minha decisão é porque eu creio que Deus tem um chamado na minha vida. A minha decisão é porque eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, que Deus tem um caminho, que Deus tem um projeto para mim. Quando você toma uma decisão pela fé, você olha para a circunstância e começa a considerar o agir de Deus, o propósito de Deus, não apenas aquela situação. E eu te pergunto nesta noite: tem chamado de Deus sobre a sua vida? Tem um propósito de Deus sobre a sua vida? Deus tem um propósito para a sua vida na terra, irmão. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, irmão. Então eu e você também temos que tomar decisões pela fé. Temos que tomar decisões olhando para esse propósito, olhando para esse chamado. A decisão boa é aquela que te leva para mais perto de Deus, para mais perto do propósito de Deus. Ainda que no momento pode não parecer a melhor. A fé não pode ser um objeto apenas de armário. Ela tem que te acompanhar na segunda, ela tem que te acompanhar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quando você vai tomar uma decisão sobre o seu emprego, sobre a sua família, sobre a sua profissão,
Você tem que entender que o que você está fazendo naquele momento tem a ver com o chamado de Deus sobre a sua vida. Olha só que outra maneira Moisés permitiu que a fé interferisse na vida dele. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha ali o que está escrito no Data Show. A fé nos leva a recusar honras e riquezas que nos afastam dos propósitos de Deus. É a fé que faz isso. A fé nos leva, se necessário, escolher o caminho do sofrimento para nos desviar do caminho do pecado. O mundo não entende isso e nem está interessado em entender. Pior do que sofrer é pecar, irmão. Pior do que a doença é o pecado. Pior do que passar necessidade é o pecado. Isso é uma realidade que só compreende aquele que tem fé em Jesus. Porque sabe que o pecado é aquilo que te afasta de Jesus. Então, pior do que a dor de uma doença é eu estar longe do meu Senhor, é eu estar longe do meu Salvador, é eu estar longe de Jesus. Então, se por um momento, para desviar o pecado, eu preciso escolher o caminho do sofrimento, eu vou escolher, porque a fé vai me levar a isso. A fé não pode ser apenas uma teoria. Na hora que a fornalha acende, a fé tem que entrar em prática. Deus poderoso, Jesus, Tu és Senhor. A fé tem que entrar em prática. Não adianta uma fé de guarda-roupa, uma fé de armário. A fé tem que entrar no nosso dia a dia. Você está vendo que alguma coisa está te levando a pecar. Se for necessário, por um pouco de tempo, você padecer para se desviar do pecado, padeça. Diz as Escrituras que é melhor entrar no reino faltando uma mão ou um pé do que ir com os dois para o inferno. Palavra do Senhor. Então a fé de Moisés o levou a recusar exatamente os prazeres transitórios do pecado e escolheu ser maltratado com o povo de Deus. A sua fé já te levou a esse ponto de você falar: não, tudo bem, ainda que eu vou ser perseguido, maltratado, xingado, mal olhado nesse momento, eu sei que Deus está me chamando e eu vou tomar essa decisão e vou seguir esse caminho, ainda que por um pouco de tempo eu sei que eu vou ser humilhado, mas é aquilo que Deus está me chamando. Isso é muito comum no momento que a pessoa às vezes está começando um processo de conversão ou está no início da sua caminhada e outras pessoas da sua família não são convertidas. Normalmente a pessoa sofre um pouco de perseguição, sofre um pouco de humilhação, e aí é a hora de saber se a fé dela é verdadeira ou não. Porque às vezes nessa hora a fé encolhe
E isso é um sinal de que ela não era verdadeira. A fé verdadeira, como a de Moisés, ainda que por um pouco seja maltratado, você escolhe isso para estar perto de Deus. Amém? Graças a Deus por isso, que a sua fé te leve a tomar decisões práticas no seu dia a dia, e que essas decisões te levem cada vez para mais perto de Deus. Ainda que temporariamente você tenha que padecer, ainda que temporariamente você tenha que recusar uma coisa que todo mundo acha que é bom, mas você sabe que te leva para longe de Deus. Amém? A fé de Moisés era uma fé espiritual. O que significa isso? Significa que Moisés não olhava apenas para aquilo que era aparente, para aquilo que era visível. Ele enxergava por trás da cortina, por trás do espetáculo. A fé, irmão, a fé não é apenas para a gente conquistar as coisas dessa vida e deste mundo. A fé é um elemento espiritual que nos leva a enxergar aquilo que é invisível pelos olhos humanos. Deus maravilhoso, graças a Deus, A fé nos leva a ver as realidades espirituais por trás das realidades materiais. Então, muitas vezes, nós começamos a caminhar na presença de Deus e não entendemos por que se levanta mais dificuldade do que quando a gente não caminhava na presença de Deus. Às vezes você está longe dos caminhos do Senhor e parece que você encontra mais facilidade do que quando você está nos caminhos do Senhor. E agora é hora de entender que a fé é espiritual e começar a compreender as realidades invisíveis por trás da vida. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, quando você fala: Senhor, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, transforma a minha vida, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de agora o Senhor é o meu dono, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Quando você faz isso, irmão, quando você faz isso, irmã, o que está acontecendo? Espiritualmente, você está dizendo que você não quer mais nada com o reino das trevas. Espiritualmente, você está dizendo para o diabo e todos os demônios: eu não quero mais nada com vocês, agora eu sou de Deus. E você acha que o diabo vai ficar contente, irmão? Você estava lá no reino das trevas, fazendo a vontade do mundo, da carne e do diabo. Aí chega um dia, você fala: não, agora eu vou servir a Deus. Pronto, você já arranjou 3 inimigos. Falou: mas eu nunca briguei com ninguém. Mas agora vai ter que brigar. Eu não sou de briga,
agora vai ter que ser. Porque o mundo, a carne e o diabo vão se levantar contra a sua vida para você não fazer a vontade de Deus, para você não continuar nos caminhos do Senhor. Então você vai ter que ser de briga agora, irmão. Você não viu o que a irmã cantou aqui? Já posso escutar o quê? O exército de Deus. Você foi chamado para fazer parte do exército de Deus. Você foi chamado para ser um soldado, para ser um valente, para empunhar armas de guerra espirituais. Mas para isso a nossa fé tem que ver as realidades espirituais. Irmão, irmã, não é um caso de você ficar vendo o demônio atrás de cada porta. Já disse isso aqui no domingo de manhã. Não é um caso de você achar que tem um demônio em cada esquina te esperando. Por quê? Porque há uma quantidade limitada de demônios. E eles não são onipresentes. Ou eles estão no lugar, ou eles estão em outro. Se ele estiver lá na Argentina, ele não está aqui. Agora você imagina, cerca de 7 bilhões de habitantes na face da Terra. Não existem 7 bilhões de demônios. Então, o momento está havendo um ataque aqui e outro lá, né? Porque tem gente que culpa o diabo por tudo. Às vezes é falta de sabedoria, é falta de prudência, você toma uma decisão errada, é precipitado, é ansioso e depois quer colocar a culpa no diabo. Olha aí, ó, o que ele fez. Olha aí, eu que falei mal do irmão, foi o diabo que me fez falar mal do irmão. Ô crente, você falou com a sua própria boca. Como que foi o diabo? Então, é uma coisa de vigiar.